Meus irmãos e minhas irmãs, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje vamos iniciar uma série de gravações a respeito da teologia bíblica. Significa que nós vamos trabalhar a exegese da Sagrada Escritura. O que significa isso? É a interpretação da Sagrada Escritura. Lembrando que ela está em conformidade total com a interpretação, a exegese do magistério da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir a sua colaboração, se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos que são lançados e ainda assim compartilhar com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, seus vizinhos. Isso é muito importante para a difusão para as pessoas pela plataforma do YouTube. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos iniciar hoje com a leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vamos à leitura. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Interessante, né? Primeiro a gente precisa criar o contexto, né? Na verdade, relatar o contexto histórico à época. A primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro, elas têm muitas divergências. Com algumas variantes, algumas variáveis, que os recursos literais são distintos, a forma de escrever é divergente. Então alguns estudiosos, alguns teólogos, eles afirmam, não de forma categórica, mas eles têm uma grande presunção de que não foi a segunda carta e a primeira não foram escritas ambas por São Pedro. Teria ali talvez a primeira carta escrita por um e a segunda por São Pedro, ou vice-versa. Entretanto, quando se vem trazer os estudos arqueológicos e a própria interpretação da Sagrada Escritura, por analogia a outras passagens, nós vemos que existe a possibilidade, inclusive isso é uma interpretação da própria igreja, existe uma possibilidade de que os redatores eram gregos distintos. Então eram duas pessoas de origem grega, porque escreveram em grego, mas que ao traduzir, ao escrever, ao relatar, colocaram os seus recursos literários de forma individualizada. Então, São Jerônimo, né, quando ele vai trazer a tradução do grego para o latim do Novo Testamento e do hebraico para o latim do Antigo Testamento, ele afirma que as cartas de São Pedro foram escritas, foram relatadas pelo próprio São Pedro. Entretanto, foram escritas por duas pessoas distintas. Eram gregos, mas não eram a mesma pessoa. E ainda assim, a segunda carta de São Pedro, ela tem uma grande afinidade com o estilo, o recurso literário das pronúncias do próprio apóstolo Pedro nos Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas. A gente consegue ter um alinhamento muito grande da Sagrada Escritura na parte de Atos dos Apóstolos com a segunda carta de São Pedro. Então a gente consegue presumir, não com exatidão, mas com uma grande probabilidade de que o próprio São Pedro relatou essas cartas para duas pessoas distintas. Esse capítulo 1, do versículo 16 ao 21, ele vai falar justamente sobre a garantia da doutrina apostólica. Então, essa doutrina apostólica, ela já existia à época. Assim como o próprio Senhor Jesus disse, né? Ide ao mundo e pregai o evangelho, os apóstolos se espalharam, fazendo a sua missão de professar o evangelho em vários locais ali da hoje a atual Turquia, né, na Ásia Menor, no norte da África,
na própria região sul da Europa. Então esses apóstolos eles se espalharam e São Pedro, não diferentemente dos outros, estava fazendo as suas exortações nas comunidades cristãs que estavam se formando à época. Entretanto, o que a gente tem que entender? Isso não cabe a mim interpretar, isso não é uma interpretação minha, isso é uma interpretação da Santa Igreja. A exegese, que é diferente da hermenêutica, a hermenêutica ela vai estudar e interpretar a coisa subjetiva. Então os juristas vão saber muito bem o que eu estou falando. Quem é formado em direito. Então existe uma hermenêutica das normatizações, hermenêutica do direito, hermenêutica das normas, das leis, dos decretos. Por quê? Porque existe uma subjetividade, carece dessa hermenêutica. Agora a exegese é diferente da hermenêutica, porque a exegese ela parte de uma tradução e interpretação de um magistério. Esse magistério já estava formado já no primeiro século. São os padres apostólicos. Então, já no primeiro concílio local, que foi o concílio de Jerusalém, que já acontece no primeiro século, existiu uma reunião desses padres apostólicos, né? Que aqui na Sagrada Escritura vai trazer ali como os presbíteros, os bispos. Não existia uma definição ainda com relação a isso. Mas eram os responsáveis por pregar o evangelho nas comunidades que estavam se formando. Então, esses grupos, essas comunidades, interpretavam a Sagrada Escritura com uma mesma linhagem. E aí é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele privilegia os grupos clericais, os grupos eclesiásticos. Tanto é que a forma ortodoxa de manter essa interpretação, essa exegese bíblica, ela já é muito bem alinhada e muito bem definida já no primeiro século. Então, quando a gente traz essa questão de mas eu posso interpretar conforme o meu entendimento? Não, você não pode interpretar conforme o seu entendimento. Então existe essa questão de as minhas experiências vão fazer com que eu me interprete a Sagrada Escritura de uma forma. Isso é um erro. Isso é um erro grave. Porque se a sua interpretação ela estiver desalinhada com essa ortodoxia de 2000 anos, então alguma coisa, existe um equívoco, porque o Espírito Santo não pode dar distintas interpretações. Ele só pode dar uma interpretação. E se o Espírito Santo, já atuante nos primeiros apóstolos, nos primeiros discípulos, e que passaram a doutrina de discípulo para discípulo, até chegar hoje no sacerdócio da igreja que temos hoje, então essa doutrina foi passada. Essa doutrina foi acertada nos concílios que ocorreram. Então o primeiro concílio de cunho geral, que foi o concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C., ele só pôde ser geral porque Constantino, né, aí tem um vídeo meu já, eu vou colocar aqui em cima aqui, ó. Constantino, ele já, em 313 d.C., ele proíbe a perseguição aos cristãos. O paganismo ainda continuava, outras religiões, né, continuavam, outras seitas, entretanto, não tinha mais a perseguição cristã. Com isso, houve um concílio de cunho geral. Mas já no primeiro século existiam concílios locais. O concílio de Jerusalém foi o primeiro. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente parte do pressuposto de que as minhas experiências, o meu viver, ou viver de cada um, vai fazer com que cada um interprete de uma forma, isso é um erro gravíssimo. Vou deixar aqui também, eu já deixei a gravação desse vídeo sobre a hierarquia das almas. Então, quando a gente traz para a nossa bagagem experimental, a nossa vivência, a minha experiência humana, a minha própria experiência com o Espírito Santo, com Jesus Cristo,
vai fazer com que a minha natureza sensível prevaleça sobre a minha natureza intelectível. Ou a minha alma sensível vai prevalecer sobre sobre o meu espírito, minha alma intelectível, meu intelecto, que vai me trazer a uma provável interpretação equivocada. Então não é uma questão de que cada um interpreta da forma que acha. Não existe isso. Isso não pode existir. Porque a partir do momento que interpreto conforme a minha experiência, o meu viver, isso me dá margem de abrir novas comunidades. Então aquela comunidade que já existia à época e que tinha um padrão a ser seguido, ela fragmenta. Assim é construída a história das heresias. A história das heresias ela sempre ocorreu dessa forma. Alguém dentro das comunidades, já acontecia já no primeiro século o gnosticismo, as pessoas cristãs, judeus convertidos, povo pagão, os gentios que se convertiam ao cristianismo, que estavam inseridos já naquela comunidade, saíam pela tangente no que tange a doutrina ortodoxa à época, já existente naquela época. Então as heresias foram aparecendo dessa forma. Alguém lá de dentro olhava a Sagrada Escritura e falava assim, não, mas eu não concordo com isso aqui. Eu interpreto diferente. E aí, a partir do momento que você interpreta diferente, não tem como você ter mais comunhão com aquela comunidade. Porque ela, no seu arcabouço, na sua espinha dorsal, interpreta a Sagrada Escritura de uma forma. Então, como que a gente fica? Eis a questão. Então, não é pensamento meu, não é achismo, é pegar aqui, ó, o que está escrito aqui. Eu sugiro alguma Bíblia de estudo, porque ela traz também o contexto do que acontece, mas a Sagrada Escritura ela não pode ser interpretada da forma como... Não pode ser interpretada conforme a nossa vivência. Isso não cabe. Eu não quero passar a mensagem de que o Espírito Santo não atua de forma individual. É claro que atua. Óbvio que atua. Seria até heresia da minha parte falar que não atua. Entretanto, a gente precisa abstrair da natureza sensível e usar fé e razão. Só que eu preciso me abster da natureza sensível e contemplar a verdade de Deus através da natureza intelectível, da alma intelectível, do espírito. Porque é ele que vai me fazer, através do intelecto e da vontade, contemplar a verdade de Deus. Que Deus possa abençoar, que nós possamos meditar a Sagrada Escritura de uma forma ortodoxa, com uma exegese firme, forte, pautada na verdade. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um dos senhores e senhoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.